Irmãos queridos, irmãs queridas, boa noite. O tema é passado, presente e futuro, em que pese no cartaz está só presente e futuro. Eu não pedi ao meu querido Estevão que o retificasse, porque eu já havia colocado nas redes sociais. Então eu disse, bom, esse item nós faremos o adendo necessário no momento da exposição. É importante dividirmos, então, essas 3 etapas, que são divisões didáticas. Porque no tempo do espírito nós vamos observar que é um só que prevalece. Mas aqui nos interessa muito vermos o passado, o presente e o futuro. Passado. Passado, quem nos mostra bem é a doutrina espírita, quando nos leva a vermos a reencarnação, onde temos vivências múltiplas. Nós não temos vidas múltiplas. Já vamos fazer uma corrigenda aí importante. Hebreus 9:27 diz que só temos uma vida. Aí protestantes chegam até mim e dizem, olha, você às vezes como terapeuta me fala que faz regressões a vidas passadas, diz a pessoa. E você então está contrariando Hebreus 9:27 porque há uma só vida. Eu disse, não, nunca falei que faço regressão a vidas passadas. Primeiro porque não há vidas passadas. A vida é uma só, somos imortais, não tem como ela cessar ao longo do tempo. Regressão, se houver, será a vivências passadas. Então, quando se fala em vivências passadas, imagina-se sobre o passado. E quando se pensa do passado, muitos têm uma curiosidade incrível para saber quem foram no passado. Tem-se aquela história famosérrima de que uma mulher chegou até o Chico e disse, ó, Chico, fui uma rainha e você? Fui a pulga do leão. Qual era a lição que o Chico estava passando para aquela pessoa? Não é muito interessante sabermos quem fomos. Isso nós vamos desenrolar um pouquinho mais agora e minutos após. Primeiro ponto, nós não deixamos de estar em movimento. Se não deixamos de estar em movimento, temos vivências. Cada uma dessas vivências, nós contraímos alguns equívocos e sanamos outros equívocos. Não gosto da palavra dívida. A gente não fica devendo. A gente faz necessários resgates, necessários acertos. Porque quando se pensa em dívida, se pensa num cobrador. Ah, você quando desencarnar vai ser cobrado pela sua consciência. É algo que nós vamos ver adiante. Mas se em vivências vamos contraindo esses equívocos, resgatando outros equívocos, esse passado não é interessante que nós venhamos a saber dele no momento em que estamos reencarnados. Regra, não devemos saber sobre ele. Por que não devemos? Porque ele às vezes nos atormentaria. Geralmente no núcleo familiar estão espíritos endividados entre si, chamemos assim. Eu diria, como Alberto Almeida chama, espírito com várias encrencas entre si. E essas encrencas precisam ser sanadas aqui. Nós não evoluímos na erraticidade quando estamos lá no mundo espiritual, entre uma reencarnação e outra reencarnação, nós não evoluímos? Evoluímos sim, sem dúvida. A doutrina espírita nos mostra isso, o livro dos espíritos nos mostra isso, mas lá não tem como provarmos e nem como espiarmos. Lá nós aprendemos, lá nós entendemos, mas é aqui que nós colocamos a prova ou espiamos. Então, se soubéssemos sobre nosso passado, poderíamos até nos enlouquecer, como diz o livro dos Espíritos. Poderíamos tranquilamente, de repente, se pegássemos uma criança nos braços
que as mães chamam de meu anjinho, eu não estou dizendo que é meu demôniozinho, de forma nenhuma, mas se soubesse, por exemplo, que aquele anjinho houvesse assassinado a mãe ou o pai, será que seria uma visão tão angelical desse ser? Possivelmente não. Possivelmente já nos escusaríamos disso. E é muito difícil isso, inclusive no momento da reencarnação. Na lição 12 dos Missionários da Luz, quando se fala da reencarnação de Segismundo, estão envolvidos Adelino e Raquel, onde o Segismundo cometeu um crime contra o Adelino e a Raquel foi parar num prostíbulo, aí eles querem convencer o Adelino de ter o Segismundo em casa. Isso através do sono físico. O Adelino não é de jeito nenhum. Imagina, vou criar meu assassino aqui, vou pegar uma cobra que está tiritando de frio, vou botar no rabo do fogão, digamos assim, vou aquecê-la para depois ela me picar. Lá ele estava sendo apoiado pela equipe espiritual porque foi levado em sono para fazer um reajuste para conseguir que Segismundo viesse como filho. Imagina nós aqui, se soubéssemos. Então há um, digamos assim, um devaneio, há uma vontade, uma curiosidade muito grande para saber quem foi. Não é necessário saber. Basta olhar as suas próprias tendências. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Está lá. Basta olhar as nossas tendências. Isso está na questão 399 do Livro dos Espíritos. Isso está também no livro Emmanuel de Emmanuel, Psicografia do Chico. Isso tudo está lá. Ouvido do passado, esquecimento do passado. Então esse véu do esquecimento é uma bênção. E muitos dizem assim, mas se eu soubesse, já que existe reencarnação, como seria bom se eu soubesse quem eu fui? Porque aí eu já acertaria o ponto, entre aspas, que eu sou devedor. Não é assim. Perderíamos o livre-arbítrio. Já pensou se tivéssemos que agir por dever? Eu tenho que estar com um determinado ser por um dever. Então não há originalidade naquele ato. É um dever. Perde-se toda a originalidade. Aí me lembro agora de uma outra passagem do Chico, que uma mulher ficou 50 anos casada e não devia ser uma vida conjugal muito interessante, e a mulher chegou e disse para o Chico, fulano morreu, fulano desencarnou. E eu fiquei 50 anos com ele, Chico. Eu aguentei, eu tolerei-o 50 anos. E o Chico lhe disse, pois é, irmã, depois você terá de vir para ficar 50 anos o amando. Então não há uma necessidade de olharmos para o passado. Basta ver as nossas tendências atuais. Então essa história de saber quem fui, essa história é balela. Mas você falou em terapia a regressão de vivências passadas. Há uma farta literatura espírita dizendo o risco que é ela, que só depois de ter sondado todo o inconsciente, na palavra de Joana de Ângeles, e com as ressalvas de Emmanuel, se poderia fazer isso como terapia. Curiosidade não é terapia. Então é algo, às vezes o ser vem, o senhor faz regressão, é um negócio que eu digo, por quê? Porque aí não apresenta nenhum motivo terapêutico. Então o ser, na verdade, quer olhar passado por curiosidade. Riscos imensos. Os espíritos colocarem clichês, ideias falsas de fatos de vidas, de vivências anteriores, e o sujeito sair dizendo que foi aquilo que ele viu numa vivência anterior, e ser um clichê, ser uma situação falsa. Ser encontrado por vibrações semelhantes a vivências anteriores por obsessores de lá. Se desgovernar psiquicamente com fatos vivenciados e podendo ir, como narra Emmanuel, ao suicídio.
Então não é nada recomendável de uma forma irresponsável de ser feita. Vi certa vez, em determinada cidade, uma placa, eu ainda lia na época, portanto faz um bom tempo, e olha que isso deve ter crescido mais, dizendo assim: regressão de memória e progressão de memória. Tá? Pelo Livro dos Espíritos diz que nós não temos como progredir em memória. Mas fica aí para quem gosta de estudar um livro chamado A Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda, para fazer um contexto desse assunto que eu não vou entrar agora. Fica para um próximo encontro.